Fala pessoal, hoje com mais um vídeo sobre língua portuguesa com questões Sebrasp de certo ou errado, prova de 2022 que nós extraímos do concurso do IBAMA. Neste vídeo eu vou fazer o inverso daquela ordenação mais tradicional. Eu vou ler primeiro as questões e depois eu vou ler o texto. Mas fique ligado porque isso é apenas uma tática de interpretar ou responder as questões com um pouco mais de propriedade, porque você vai ler o texto já, digamos assim, armado. Bom, a questão 1, ela pergunta aí: o pronome que em que causam, que está no último período do texto, exerce a função de sujeito da oração em que ocorre e retoma o termo as empresas. Essa é a questão 1. A questão 2, com relação aos aspectos linguísticos, julgue, no segundo período do terceiro parágrafo, a supressão da vírgula empregada logo após ambiental alteraria o sentido do texto, mas manteria sua correção gramatical. 3. No segundo período do terceiro parágrafo, a forma pronominal nos funciona como complemento das formas verbais atinjam e alcancem. 4. O texto apresenta uma crítica ao atual modelo de desenvolvimento e atrela o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas, certo ou errado. 5. De acordo com as ideias do texto, não haveria pandemia se as empresas assumissem verdadeiramente sua responsabilidade ambiental. 6. Conforme o texto, um dos reflexos da pandemia no mundo diz respeito à mudança de hábitos das pessoas, principalmente daqueles relacionados à sustentabilidade. 7. Segundo as informações do texto, a pandemia tem fomentado o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats. 8. O texto associa a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos a um modelo de consumo mais consciente e responsável. 9. Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, seriam mantidos os sentidos originais do texto e a sua correção gramatical se, no último período do quarto parágrafo, a expressão por outro lado fosse deslocada para imediatamente após o vocábulo necessário, caso em que deveria ser isolada por vírgulas. Então, estas são as 9 questões do texto. Este vídeo terá duas partes, uma com 5 questões, outra com 4 questões, mas você pode assistir o vídeo na ordem que quiser, porque em ambos os vídeos teremos o texto inicial e as perguntas também inicialmente. Vamos ao texto agora sim, né? O texto é esse. A pandemia transformou a rotina de diversas pessoas ao redor do mundo, principalmente em relação à sustentabilidade. Dentro de casa, aumentou a percepção quanto à importância de modelos de consumo mais conscientes e responsáveis, com a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos. No entanto, a transformação mais significativa que deveria vir das empresas ainda é relativamente tímida. De acordo com Mariana Chuchukovsky, professora de sustentabilidade do ISAE Escola de Negócios, a disseminação do vírus é resultado do atual modelo de desenvolvimento que fomenta o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats, como florestas e outras áreas, o que faz com que animais, forçados a mudar seus hábitos de vida, contraiam e transmitam doenças que não existiriam em situações normais. Situações de desequilíbrio ambiental, causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima, aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e alcancem o patamar de epidemias e pandemias, explica a professora. A especialista aponta que todos nós, indivíduos, sociedade e empresas, precisamos entender os impactos desta pandemia no meio ambiente e na sustentabilidade, bem como refletir sobre eles e principalmente sobre sua relação inversa, o impacto da insustentabilidade dos nossos modelos de produção e consumo como causador desta pandemia. Toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade, diz Mariana. Por outro lado, para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário que, em primeiro lugar,
as empresas realizem a produção consciente, assumindo sua verdadeira responsabilidade pelos impactos que causam. É um texto adaptado de um site aí. A questão 1, como eu já li, a assertiva o pronome que em que causam, no último período do texto, exerce a função de sujeito da oração em que ocorre e retoma o termo as empresas. A questão está em vermelho porque o trecho do texto também está em vermelho, para você destacar logo de cara. Bom, nessa questão aí, ela se baseia nesse texto aqui. Por outro lado, para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário que, em primeiro lugar, as empresas realizem a produção consciente, assumindo sua verdadeira responsabilidade pelos impactos que causam. Então, o trecho que a gente quer, que a questão está pedindo para a gente analisar, é o uso do pronome que aqui na expressão que causam. Ele quer saber se esse pronome que em que causam exerce a função de sujeito da oração em que ocorre e retoma o termo as empresas. Será que retoma as empresas ou outro termo aqui anterior? É o que vamos tentar resolver aqui. Sabemos que o relativo que, nessa frase, de cara você percebe que há o trecho impactos que causam. Impactos que causam. Então, o relativo que não exerce a função de sujeito da oração. Ele retoma impactos. Se eu quiser saber qual é o sujeito da oração, eu posso perguntar o verbo, né? Quem é que? Ou o que é que? Por exemplo, quem é que causa os impactos? O que é que causa os impactos? Logo, a resposta vai ser as empresas. Se a resposta é as empresas, este sim é o sujeito. Se eu fosse reescrever aqui a frase, ficaria: as empresas causam impactos. Logo, esse pronome relativo que, nessa frase, nesse tipo de frase que nós reescrevemos aqui, ele funciona como objeto direto de uma oração subordinada adjetiva restritiva, que causam. Percebem aí? Se eu disser as empresas causam impactos, as empresas, sujeito, causam. Aí está o verbo, impactos, objeto direto. Então, logo, o que tem a função de objeto direto, porque o que ele retoma imediatamente a palavra impactos nessa oração. Agora, o sujeito aí. O sujeito, nós vimos que é as empresas. Nessa frase aqui é um sujeito meio oculto, porque ele está bem lá em cima, ele está aqui. Ele está um pouco longe da frase, do resto da frase. Então, a questão 1 está incorreta. Com base nessa teoria que nós formulamos aqui, a questão 1 está incorreta. O pronome que, em que causam, ele não exerce a função de sujeito da oração em que ocorre. E também não retoma o termo as empresas, ele retoma o termo impactos. Percebem? Impactos que causam. Então, que, o relativo que, ele retoma o termo impactos e não o termo empresas. Empresa aqui é sujeito. 2. No segundo período do terceiro parágrafo, a supressão, ou seja, retirada, a supressão da vírgula empregada logo após ambiental alteraria o sentido do texto, mas manteria sua correção gramatical. A pergunta está em verde porque o texto lá também está em verde. Vamos lá no texto? O texto é esse aqui. Situações de desequilíbrio ambiental causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e alcancem o patamar de epidemias e pandemias, explica a professora. Esse é o texto e nós temos que julgar se eu retirar essa vírgula após ambiental, alteraria o sentido do texto, mas manteria a sua correção gramatical. Será que é isso mesmo? O trecho que tem aqui, causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima, todo ele é uma oração subordinada adjetiva explicativa.
ela está aqui na sua forma reduzida de particípio, porque tem aqui causadas, e está ligada ao termo situações de desequilíbrio ambiental que vem aqui logo antes. Se a gente retirar essa vírgula aqui, após ambiental, essa oração vai assumir um sentido restritivo e não mais explicativo. Ou seja, vai se tornar uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. E isso sim vai alterar o sentido do texto. Percebem? Se eu tirar essa vírgula aqui, se com a vírgula a oração é subordinada, adjetiva, explicativa, se eu retirar a vírgula aqui, ela passa a ser oração subordinada, adjetiva, restritiva. Vai como dizer assim: todas as situações de desequilíbrio ambiental são causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima. Se eu retirar a vírgula, o sentido vai ser restritivo. Apenas um grupo de situações de desequilíbrio ambiental são causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima. E o texto vai se referir apenas às situações que fazem parte desse grupo aí. A questão menciona que se retirar a vírgula, depois ambiental, a proposta de reescrita prejudicaria a correção do texto. Ou seja, a questão está errada, porque ela seria uma oração que ficaria desse modo reescrita: situações de desequilíbrio ambiental causadas principalmente por desmatamento e mudança de clima, vírgula, aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e alcancem o patamar de epidemias e pandemias. E essa vírgula após clima que eu falei aí, ela vai separar de modo errôneo o sujeito, que é todo esse segmento aí, até clima, né? E essa e a vírgula desse sentido aí não se usa, né? Não se usa a vírgula para separar sujeito e predicado. Então a reescrita precisaria tirar essa vírgula aí. Então a questão 2 está errada por esse motivo, né? Quando eu retiro a vírgula que está empregada após ambiental, o sentido do texto vai alterar. Eu passo de oração adjetiva explicativa para restritiva, né? Então o texto vai alterar o seu sentido e também vai alterar a correção gramatical. Então a questão 2 também está errada. A questão 3, no segundo período do terceiro parágrafo, a forma pronominal nos funciona como complemento das formas verbais atinjam e alcancem. Eu deixei aqui de verde porque o texto lá também está em verde. A gente vai ler aqui o texto. Está aqui o nos, percebe? Situações de desequilíbrio ambiental causadas principalmente por desmatamento e mudança de clima aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e alcancem o patamar de epidemias e pandemias, explica a professora. Percebe que o verbo atingir, nesse caso aqui, atingir, é um verbo transitivo direto. Quem atinge, atinge algo ou alguém. E o pronome, essa forma aqui, nos, pronominal, ela é objeto direto de atinjam. Já que atinjam é um verbo transitivo direto, o nos funciona como objeto direto desse verbo. E a forma verbal alcancem, já falei de atinjam, o alcancem, do verbo alcançar, também nessa frase aqui é transitivo direto. Quem alcança, alcança algo ou alguém. Então, o objeto direto de alcancem é esse aqui, o patamar de epidemias e pandemias. Logo, a questão 3, ela está mais uma vez errada, porque nos não funciona como complemento das formas verbais atinjam e alcancem. É isso mesmo? Não funciona. O nos funciona como objeto direto. Repetindo aqui. Nos é objeto direto de atinjam, enquanto o patamar de epidemias e pandemias é objeto direto de alcancem. Vamos para a questão 4. O texto apresenta uma crítica ao atual modelo de desenvolvimento e atrela o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas. Certo ou errado aí?
De acordo com Mariana Shushkovsky, a disseminação do vírus é resultado, olha só, a disseminação do vírus da Covid é resultado do atual modelo de desenvolvimento que fomenta o uso irracional de recursos naturais, percebe aí? Vai até situações normais. Tudo isso aqui. A questão está certa. Atrelar é vincular, pessoal, né? É submeter. Ele atrela o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas. Toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade. Para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, é necessário que, em primeiro lugar, as empresas realizem a produção consciente. Uma coisa está ligada à outra. Tanto temos que mudar nossos hábitos de consumo, como também as empresas precisam mudar e alterar os impactos que elas causam no ambiente. A questão 5. De acordo com as ideias do texto, não haveria pandemia se as empresas assumissem verdadeiramente sua responsabilidade ambiental. O texto diz isso? Sim ou não? Bom, a autora lá, o texto já mostrou que a autora Mariana Shushkovsky, ela diz, né, que a disseminação do vírus é o resultado do atual modelo de desenvolvimento que fomenta o uso irracional dos nossos recursos naturais e destrói habitats. Ela já fala isso aí. E também diz que o nosso atual desequilíbrio ambiental é causado por desmatamento, mudança climática, e isso tudo aumenta mais ainda a probabilidade de que apareçam cada vez mais zoonoses, doenças de origem animal. Quando ela fala isso aí, está se referindo sim à pandemia da Covid, que é uma zoonose, né? Ou seja, é de origem animal, mas ela também menciona probabilidade, ou seja, se há um meio ambiente em desordem, em desequilíbrio, é muito mais provável de que as zoonoses aconteçam com mais frequência daqui por diante. Ela não fala que é certeza, é probabilidade. Aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses comecem a alcançar mais um patamar de pandemia. A questão está incorreta, já que não podemos dizer que se as empresas assumissem, né, o seu papel de responsabilidade social, ambiental, a pandemia iria desaparecer. A questão 5 está errada, com base nesse texto aí. Voltamos com as questões 6 a 9. Este vídeo para por aqui. Se você gostou, se você não gostou, comente. Se gostou, comente. Curta o nosso vídeo aí, compartilhe e inscreva-se conosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.